Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou. Por isso, muito obrigado, Senhor, nessa reunião, ser o centro dessa reunião. Ó Senhor Jesus, diminui-me, Senhor, para que o Senhor possa crescer. Me dá um coração de humildade. Senhor, me reveste de ti, Senhor. Me usa, Senhor, como teu instrumento. Ó, Senhor, nessa noite me derrota, Senhor. Ó, Senhor Jesus, para que o Senhor possa fazer a tua vontade e o teu querer. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. O tema dessa noite, irmãs, é dor e seu propósito. Quem não já passou um momento de dor na sua vida? Quem já descobriu o seu propósito em um momento de dor? Ó, Senhor Jesus. Né? Então, a palavra desta noite, irmãs, é para nos mostrar o quanto nós somos fracas, né? O quanto nós somos dependentes do Senhor em todas as coisas. Senhor Jesus. Então, eu começo fazendo uma pergunta para mim, para vocês. Por que o justo sofre e os ímpios prosperam? Senhor Jesus. Então, a gente vai começar nossa reunião abrindo, né, nossa Bíblia, no Salmo 73, versículo 1 ao 5. Você pode ler, Jússi, para nós? Posso sim. Fala aí de novo. Salmo 73, 1 ao 5. É um salmo de... 73, do 1 ao 5, né? Isso. Vou ler na versão King James atualizada. Uau. Com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, um pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava a inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. É só até o 5, né? Isso. Ó Senhor Jesus, né? Isso é o que ele pensava. Senhor Jesus. E muitos de nós também pensamos assim. Achamos que só o justo, né, deve prosperar, e o injusto não. O ímpio não, né? E porque nós servimos ao Senhor, nós temos a vida de Deus, nós desfrutamos do Senhor, então nós achamos que a misericórdia de Deus só deve vir sobre nós. Mas, ó Senhor Jesus, o Senhor usa de misericórdia e de bondade para com todos. A chuva cai sobre todos, o sol brilha sobre todos, né? Porque o Senhor ele veio para todos. Não importa se você serve, se você servir ao Senhor, o sol vai brilhar sobre você. Se você não serve, também vai. Ó Senhor Jesus. Muito de nós, irmãs, também pensamos assim, como ele. Por que o justo sofre? Ó Senhor Jesus. Deveria ser protegido por Deus. Ó Senhor Jesus, mas a gente vê aqui também Mateus, você pode ler, Simone, Mateus 5, 45, 46. Amém. Mateus 5, 45 e 46. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Ó Senhor Jesus. Então a gente vê, né, irmã? Se a gente servir ao Senhor, a chuva cai sobre nós. Se a gente também não servir o Senhor, a chuva cai sobre nós. Então, a gente vê que o Senhor ele veio para todos. Agora, uma pergunta. Por que
Ó, qual é a vantagem? Qual é a vantagem, irmãs, de servir a Deus e de sermos filhos de Deus? Qual é a vantagem? Isso é uma pergunta, tá? Ó, Senhor Jesus. Aí a resposta está aqui. A resposta é a nossa eternidade com Deus. A resposta é essa, né? A eternidade com Deus. E ter uma vida, né, de eternidade com Deus. Enquanto os ímpios, aqueles que não confessar o Senhor, vai ter uma eternidade de inferno e de separação fora da presença do Senhor. Então, a resposta está aí, irmãos, do justo e do injusto. Tá bom? Ó Senhor Jesus, eu venho aqui novamente e faço mais uma pergunta para mim e para você. Será que ficarmos frustrados muitas vezes por não recebermos muitos presentes de Deus? Gostamos mais dos presentes? Gostamos mais das coisas que Deus nos oferece? Ou amamos a presença do nosso amado Senhor, Senhor Jesus? Ó Senhor Jesus, irmãs, tem princípios que muito de nós, crente, não seguimos. Enquanto muitos que não é crente seguem esses princípios. Senhor Jesus. Então, isso garante a bênção deles aqui, porque a Bíblia ela promete isso. Quer ver? Vamos ver agora em Êxodo 20:12. Vamos lá, Simone. Êxodo 20:12? Isso. Êxodo 20:12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É esse? É, sim. E aí a Bíblia promete, a Bíblia ela mente. Essas pessoas, esses ímpios, eles servem o Senhor? Eles são crentes? Não são. Mas eles seguem o que está na Bíblia, então a Bíblia promete e ela cumpre. A palavra de Deus, ela não mente. Né? Foi o Senhor que prometeu. Ó Senhor Jesus, tem muitos crentes, amadas, muitos servos do Senhor, que não honram pai e mãe, felizmente, né, para a vergonha de muitos. Enquanto muitos chamados não crentes honram pai e mãe, ele já recebe a bênção de viver bem na terra. Ó Senhor Jesus, o Senhor lhe promete e o Senhor ele cumpre. Senhor Jesus, mesmo eles não tendo, né, uma eternidade com o Senhor, né, mas aqui na terra a Bíblia promete abençoar eles e abençoa, o Senhor abençoa. Você vê que o sol brilha sobre todos, a chuva cai, então é uma promessa do Senhor, Senhor Jesus. Então a gente vai ver também em Efésios 6:2. Simone. Fala aí de novo, Sul. Efésios 6, 22? 2. Efésios 6:2. Vamos lá. Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ó Senhor Jesus. Honra teu pai e tua mãe. Ó Senhor Jesus, né? Aqui, irmãs, nós é uma promessa de bênção. Ó Senhor Jesus, para aqueles que realmente cumprem essa palavra. Ó Senhor Jesus, é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento Com promessa. prometido. Promessa. Entendeu? Então, irmãs, a Bíblia fala, né?
para mim e para você. Honrar teu pai e tua mãe, isso é uma promessa de Deus. Deus, ele não volta atrás da sua promessa. Deus, ele honra, né? Então, a gente vai ver novamente aqui, continuar aqui em Jó, Simone. Jó 1, 13, 19. 13 e 19 ou 13 a 19? É 1, 13 a 19. Jó 1, 13 a 19. 13 até o 19, não é isso? Isso, é. Vamos lá. Guardai silêncio, agora sou eu quem fala. Venha sobre mim o que vier, porque me destruo como se tomasse minha própria carne entre os dentes e coloco minha vida em perigo com minhas próprias mãos. Deus poderá me aniquilar, mas não tem outra saída. No entanto, defenderei minhas atitudes e meu modo de andar diante dele. Isso também será minha salvação e o meu livramento, pois os ímpios não terá coragem de se apresentar diante dele. Ouvir, pois, com toda a atenção as minhas ponderações. Chegue aos vossos ouvidos a minha voz e o meu pleito. Já preparei a minha defesa e sei que serei justificado. Quem iria debater comigo? Nesse caso, eu me manteria em silêncio e entregaria o meu espírito. Não, Jússi. É Jó 1, 13 a 19. Ah, eu li 13. Capítulo Não, 13. Deixa eu corrigir aqui. é 1, 13 a 19. Achei aqui. Tá me perdoando, irmãs. Vamos lá. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: Eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos a fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: Fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: Os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Amém. Ó Senhor Jesus, né? A gente vê nessa passagem de Jó uma grande calamidade. Ó Senhor Jesus, em um só dia, Jó ele perdeu tudo. Senhor Jesus. Mas uma coisa, irmã, não se repetiu isso na vida de Jó, né? Muito de nós, amadas, passamos também por sofrimento, mas não aprendemos nada com esse sofrimento. Foi em vão. Então, precisamos sofrer novamente, né? Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Os ímpios, irmã, também sofrem, né? Mas, em vez de correr para o Senhor, o que acontece? Eles se afastam de Deus e o justo, eles se afastam de Deus. E os justos? Qual é a afinidade do sofrimento na vida do justo? O justo, afinidade na vida do justo. O sofrimento na vida do justo é para que eles se aproximem mais de Deus. E os ímpios é o contrário, né? Eles se afastam de Deus, endurecem o coração. Ó Senhor Jesus.
e se afasta da sua presença. Ó Senhor Jesus, né? E então a gente viu aqui o que aconteceu com Jó, essa grande calamidade. Senhor Jesus, e muito sofrimento vem até nós, para nos levar a crescer em vida, espiritualmente, né? Ó Senhor Jesus, mas muitas vezes a gente não aprende, né? Não aprende, a gente volta, cai no erro novamente e torna a sofrer. Ó Senhor Jesus. E também aqui fala assim, olha, também, amadas, a presença do Senhor Jesus, ela não impede que o sofrimento não venha sobre nós. Ó Senhor Jesus. Aí a gente vai ver aqui, em Mateus 8, 24, 25. Você está aí, Simone? Estou sim. Mateus 8, 24 e 25, não é isso? Isso. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, né? Às vezes a gente acha que, pelo fato de nós estar servindo o Senhor, de nós estar desfrutando do Senhor, o sofrimento, né? As coisas não vai acontecer sobre nós. Mas sim, porque nós somos humanos. E isso é para nos levar-nos a chegar mais ao Senhor, né? Ó Senhor Jesus, são nos piores momentos da nossa vida, irmãs, que eu e você, né, desesperadamente buscamos o Senhor. E quando quando ele se revela para nós, Senhor Jesus. Irmãs, o que vemos como sofrimento, o Senhor, ele vê, né, como o Senhor Jesus. O que vemos como sofrimento, o que vemos como sofrimento, eu me perdi tudo aqui. O Senhor, ele vê como um propósito, né, para nos transportar para que ele, ó Senhor Jesus, o Senhor vê como um propósito, Senhor Jesus, para nos levar a crescer em vida espiritualmente. Senhor Jesus, né? Mas, às vezes, quando a gente está sofrendo, né? A gente, como Salmo ali qual é o nome dele? Ó Senhor Jesus, Asaf, né? Ele começou a pensar ali, né? Então, muitas vezes, a gente fica nesse pensamento. Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu busco a ti, Senhor, eu desfruto de ti. E aquela pessoa que não tem nada a ver contigo, não te serve, não te busca, está prosperando, não sofre, né? E eu estou sofrendo, Senhor Jesus. Mas como a gente viu ali, né? O Senhor estava no barco, o Senhor estava dormindo, né? Ali poderia não acontecer aquela situação, né? Mas o Senhor ele permitiu que acontecesse aquela situação. Às vezes o Senhor permite, né? Situação nas nossas vidas. Não é vontade do Senhor, mas o Senhor permite a vontade, essas coisas acontecerem nas nossas vidas, para a gente nos achegar mais ao Senhor. Mas, em vez de a gente nos achegar mais ao Senhor, a gente começa a culpar o Senhor. Senhor Jesus, né? A gente começa a culpar o Senhor por servirmos o Senhor, por estar buscando o Senhor, e o Senhor não nos guardou, e o Senhor não nos sustentou. Mas uma palavra que o Senhor deixou para nós, crente, que eu vejo assim, o Senhor deixou para nós, crente, foi: no mundo terás aflições. Essa palavra o Senhor deixou para quem? O Senhor deixou para nós. Você já sabia que a gente ia cobrar dele, né? Você já sabia. Então, o Senhor deixou essa palavra para mim e para você. O Senhor não deixou essa palavra para os ímpios. O Senhor deixou para nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quem ia cobrar ao Senhor? Será que quem ia cobrar ao Senhor é os ímpios ou os crentes? Né? Somos nós.
Cobramos, fazemos cobrança. Por que, Senhor? Eu sofro. E por que aquele que não te busca sofre? Aí o Senhor vem para mim e diz, feliz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ó Senhor Jesus, então o Senhor lhe usa de misericórdia. As misericórdias do Senhor e a bondade do Senhor vem sobre todos. O sol brilha sobre todos. A chuva cai sobre todos. O Senhor veio para todos. O Senhor amou o mundo. Ele simplesmente amou o mundo, tá? E a pergunta está lá, né? E a resposta também está lá. Como é que fala? É a vantagem é a nossa eternidade com Deus, Senhor Jesus. Às vezes nós ficamos presos aqui, nós queremos receber a nossa bênção aqui, coisas materiais, né? E nós esquecemos do propósito que o Senhor tem para nós, do melhor que o Senhor tem para nós. A melhor coisa que o Senhor já fez na nossa vida, irmãs, foi escrever o nosso nome no livro da vida, mas a gente não consegue ver isso. A gente fica cobrando o Senhor aqui, Senhor, ainda quero mais, Senhor, ainda quero mais. E a gente não vê o maior presente que o Senhor já nos deu. Mas a gente ainda quer mais. Senhor, o que é que o Senhor tem mais para mim aqui? O que o Senhor tem mais para mim aqui? Mas não conseguimos ver. Que a gente ainda olha com nossos olhos humanos, esquecemos de olhar com nossos olhos espiritual. Se a gente olhar com nossos olhos humanos, a gente vai ficar preso aqui na terra. Somos humanos, sim, mas também nós temos a vida de Deus em nós. E essa vida de Deus só é expressa em nós se a gente começar a viver também olhando com o olhar espiritual. Senão a gente vai ficar aqui preso. Senhor Jesus. Então, que nessa noite, essa palavra possa nos encorajar e que cada um de vocês possa ter ganhado um pouco, tá? E possa desfrutar ricamente. Jesus é o Senhor. Amém, Su. Que riqueza, viu? Senhor Jesus. Antes de eu começar a chamar as irmãs para compartilhar, eu só vou pedir, por favor, que as irmãs se atentem ao tempo, porque hoje retornamos com a live do nosso amado apóstolo Pedro Dong. Então, nós precisamos terminar a reunião antes da live começar, tá bom? Então, se lembre, se eu compartilhar um pouquinho comprido, eu vou impedir alguém de compartilhar, porque se der o horário, faltar 3, 4, a gente vai ter que encerrar a reunião, tá bom, meus amores? Maravilhosas, amo vocês. Então, vamos lá. Gel. Amém, ó Senhor Jesus, né? Realmente é uma palavra muito rica e que realmente é verdadeira, né? Porque eu penso que o Senhor fala na palavra, o mundo jaz do maligno. E questionar o Senhor, né? Ele batalhando por nós ali, né? A palavra fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Nenhum de nós pode falar que não peca, nenhum de nós pode falar que não dá brecha para o inimigo agir nesse mundo ainda, né? E muitas vezes a gente quer ser bem-aventurado nas coisas, só que a gente não se submete ao Senhor, né? Quem dera que o primeiro homem, ao errar, tivesse falado, assumido, olha, realmente eu comi o fruto, eu falhei, e aí ele poderia ter ali, né, a misericórdia de Deus estabelecida, mas nós resistimos ao trabalhar de Deus. Então, eu também, Sueli, quando você trouxe esse salmo, né, eu leio muito ele, porque eu, às vezes, fico realmente indignada. Às vezes eu vou na casa, eu fui num sítio de uma amiga minha, ela é espírita, né? Aí eu fiquei lá assim, Senhor, por que o Senhor não dá isso para os seus filhos? Senhor, eu não sei o quê. E fiquei assim, né, amadas? Aí aquilo ali parecia que eu estava até assim, cega mesmo, sabe? Parecia não, eu estava cega. Parecia que tinha jogado até aquele lança-perfume em mim para eu ficar embebecida com aquela natureza tão maravilhosa, piscina, tudo que você pensar, um oásis, né? Como diz aí, né? Aí depois o Senhor deixou. Aí quando eu saí da propriedade dela, da porteira para fora, já não era o território. Ali era um território de potestade. Por quê? Porque o filho dela morreu, ela colocou o nome do sítio do nome do filho e ela idolatra o filho, ela fala com o filho, ou seja, são demônios. E aí o Senhor falou, ela tem o Espírito Santo? Aí foi aonde que eu, né,
ali me envergonhei diante do Senhor, né? Me arrependi e realmente eu falei, Senhor, nós temos o mais importante, que é o Espírito Santo, mas a gente fica olhando para as coisas e fica questionando Deus e o Senhor batalhando por nós, querendo nos tirar da zona de conforto que Satanás tanto quer nos inserir para poder a gente ter uma vida, né, que aparentemente é boa, mas como diz a palavra, você ganha o mundo e perde a alma, né? Porque você não se importa mais com nada de Deus. Você vai querer viver ali no desfrute da vida. Então, que o Senhor nos ajude, amadas, a ter a visão que o Senhor Jesus teve, porque ele se esvaziou da glória dele, veio morrer por nós, e ele falou, o Filho de Deus não tem nem um travesseiro para recostar a cabeça. Então, que nós realmente possamos, né, em meio às dores e aflições desse mundo, nós possamos considerar tudo que o Senhor nos ensinou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém, Su, que Deus abençoe, que palavra rica, que Deus continue te usando como instrumento de Deus. Jesus é nosso Senhor. Amém, amém, Gel. Karine. Que palavra maravilhosa e que compartilhar também, né? Gel falou aí, eu toquei muito também nesse ponto aí que ela tocou, porque de fato, nossa maior riqueza hoje é o Senhor, né? É a sua palavra, tudo que ele deu para nós. E aqui em Eclesiastes fala que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Ó Senhor Jesus. Mas há uma diferença, né, irmãs? E aqui embaixo fala assim, Senhor Jesus, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né, como o Sueli falou, né? Mas nossa irmã falou aí, que o Senhor veio para todos, né? Essa esperança chegou para nós. Então, a diferença está nisso, irmãs. Nós, hoje, por mais que a gente passe, seja lá o que for, nós temos essa esperança, porque as pessoas no mundo, elas podem ter tudo, né? Como a própria irmã Giovana também testificou aí na experiência que ela passou, né? Elas podem ter casas, coisas boas, que às vezes até a gente questiona o Senhor. Mas uma coisa elas confirmam, né? Porque a gente ouve muito isso. Quando acontece qualquer situação, elas se desesperam. E nós que temos a experiência de viver na presença do Senhor, por meio da sua palavra, da sua graça, né? A graça do Senhor está sobre nós por meio da sua palavra. E às vezes a gente está passando por tantas situações e as pessoas dizem, pô, parece que você não está passando nada, você está feliz, você está alegre. Então, essa é a diferença de ter essa riqueza, esse Espírito Santo dentro de nós. Então, hoje, para quem está no mundo tão cheio de riquezas, eles estão vazios. E nós que temos o Senhor, essa riqueza do Senhor, é que precisamos preencher esse vazio dessas pessoas. Quando a gente se questiona dessa forma, ainda é a nossa natureza humana, né? Mas, pouco a pouco, o Senhor vem tirando isso de nós, principalmente por causa da volta dele. Porque o Senhor não dá, irmãs, nada para a gente, a uma altura dessa, que a gente fique apegado aqui. Eu penso assim, né? Eu acho que só se o nosso coração, de fato, o Senhor vê que o nosso coração, de fato, não vai ficar pegado a essas coisas, mas se o Senhor vê que vai ficar, ele não vai permitir dar. Porque se ele quer ganhar a nós, né? E nós temos o coração pela volta do Senhor, então, de fato, o Senhor, ele cuida de nós. Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, a gente só tem que dar graças, porque o que tem, o de melhor para nós está no porvir, não está em nada disso aqui. Quando a gente ganha o Senhor, a gente ganha essa realidade, né? Que quando a gente, na verdade, quando a gente olha para o viver humano de Jesus, como a irmã citou aí, né? Que ele se esvaziou. Ele não se prendeu a nada aqui, então é maravilhoso. Su, minha irmã, obrigado por essa palavra, que o Senhor continue te abençoando e abençoando cada desfrute das irmãs aqui, que é mais saboroso ainda. Amém. Jesus é o Senhor.
Amém. Irmã Isabel. Pode continuar o compartilhamento, amadas. Amém. Amém, minha querida. Aleluia. Perdão, amadas. Manhã vai compartilhar amanhã? Não, só vou ficar ouvindo. Amém. Irmã Jussara. Amém, irmãs. Que palavra, né? Maravilhosa. Por que sofremos e o ímpio progride? Muitas vezes nós fizemos essa pergunta, né? Mas como a irmã falou, que a presença do Senhor não impede que nós venhamos a sofrer. Ele tem o propósito de nos fazer crescer em vida. Isso é importante. Como diz o versículo, que estamos no mundo, vamos ter aflição, com certeza. Só porque nós temos o Senhor, nós vamos ficar no oba-oba. E muitas vezes, a gente fala para as pessoas e eles pensam que vão ficar numa felicidade só. Só quando eles entram na reunião. Desde que eu comecei a vir na igreja, só sofrimento. Só sofrimento. Mas nós também devemos dizer a eles que o Senhor tem o propósito de provar a nossa fé para nós virmos a crescer. E interessante que a irmã falou que nossos nomes estão escritos no livro da vida, mas nós não tomamos conhecimento por estarmos na esfera terrena. Mas nós devemos nos transportar para a esfera celestial, aí nós vamos ver muita glória do Senhor, inclusive em nossos nomes. Amém por essa palavra. Obrigada, Celina. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, irmã Jussara. Minha sogra. Caiu a conexão dela, que ela já não está mais aqui. Amém. Patrícia. Amém. Está me ouvindo? Não. Sim, Paty. Está ouvindo? Sim, sim. Porque naquele dia teve aquele problema, né? Por isso que eu estou perguntando. Amém, irmã. Jesus é o Senhor. Amém, irmã Sueli. O Senhor te ajudou grandemente, né? Essa palavra é muito rica e também muito forte, né? Eu estava lembrando de um hino, né? O Senhor fala a música: embora na terra eu viva, mas com os olhos postos no céu. Deus, ao me criar, te em vista, um plano que nos concedeu. Então, como fala, né, em Colossenses, você diz, pensar e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, por que a gente temos que ficar preocupado com as coisas terrenas? Porque sabemos que tudo aqui nessa terra é passageiro, nada é para sempre. Mas o que temos, o maior que o Senhor tem é o plano eterno, né? Que é nos levar a reinar. E a gente fica muito despreocupado com as coisas celestiais. A gente realmente tem que nos preocupar, né? Com nosso alimento, nossas vestes, essas coisas, né? A gente pede ao Senhor, mas assim, eu acho assim, meu ver, né? Que eu não tenho que ficar muito preocupado com isso, porque às vezes o Senhor não permite que tenhamos para nos apegar. E às vezes tem coisas que podem nos afastar do Senhor. Eu tenho uma frase que eu sempre digo assim: o Senhor não dá o que a gente quer, o Senhor dá o que a gente precisa. E o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Às vezes o Senhor não permite que tenhamos um bem tão grandioso, um carro tão maravilhoso, porque isso pode roubar-nos da presença do Senhor, pode nos afastar da presença do Senhor. E realmente isso pode acontecer. Mas assim, o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A gente, como cristão, passamos por situações, né, que o Senhor, como as irmãs compartilhou, a irmã Karine, estou aqui na questão da irmã Karine, quer nos levar a crescer. O Senhor também quer nos aproximar mais dele. Então, irmãs, assim, o que a irmã Sueli falou, né, compartilhou, foi maravilhoso. Muitos versículos aqui que ela leu, muito bom. Mas também, irmã, Jesus é o Senhor. Amém, é isso mesmo. Irmã Conceição. Ô, minha amada, eu até mandei uma mensagem para você,
porque eu não consegui pegar direito, porque ficou só caindo o tempo todo e você já está sabendo do problema, né? Mas o que eu pude sentir aqui no compartilhar das irmãs, da Jussara e da Patrícia, é que Deus nos dá aquilo que nós precisamos, né? Às vezes a gente quer algo que vai terminar nos afastando do Senhor, e Ele evita, porque aquilo que nós verdadeiramente precisamos, o Senhor tem nos dado, não tem deixado faltar nada, tem nos suprido em alimento físico, alimento espiritual, as reuniões que temos tido pela internet, né, no Zoom, e também as reuniões presenciais no sábado e domingo. O Senhor tem nos suprido. Se a gente for olhar a situação de outras pessoas, o desespero que elas estão, como aquele hospital lá que foi atacado, o hospital onde tinha gestante e bebês, lá na Ucrânia, né? Nós temos que orar muito por essas pessoas que estão vivendo um momento de guerra. Tudo isso nós sabemos, está escrito na palavra que vai acontecer. Mas nós, como cristãos amorosos, precisamos interceder para que, com a nossa intercessão, essas pessoas possam sofrer menos, né? O desejo do nosso coração, porque cada um passa o que precisa passar para o próprio crescimento. E ali tem muitos irmãos em Cristo Jesus. O que eu pude desfrutar foi disso, né? Que a gente pode ficar satisfeita com o que Deus tem feito e está fazendo por nós. Amém. Amém, amém, irmã Conceição. É isso mesmo. Ó Senhor Jesus. Amém. Consuelo. Eu estava tentando me lembrar de um negócio aqui. Ó Senhor Jesus. Essa mensagem foi tão rica, meu Deus do céu. Assim, porque a irmã passou para nós, assim, algo para os tempos da agora, que a gente está vivendo, então algo muito forte. Porque ela perguntou, né? Cadê dor e propósito? Senhor Jesus. Aí a gente olha assim, dor e propósito. Deus manda sol e chuva para justos e injustos. Senhor Jesus. E essas passagens todas da Bíblia que ela deu. Então, eu acredito que o desejo do coração dela realmente é que a gente toque no interior dessa mensagem. Senhor Jesus, irmãs. Eu botei aqui. Sofrer com o Senhor. Foi quando ela falou no barco. A respeito do barco. Os discípulos ali estavam passando por um tipo de sofrimento, mas tinha o Senhor. Senhor Jesus, né? E ela falou assim, a nossa maior vantagem é a nossa eternidade com Deus. Isso eu gravei muito. E quando ela falou também de Jó, então eu pude ver ali que o quê? Que Jó entendeu o propósito. Senhor Jesus, então, os sofrimentos, todos que vêm para nós, que tem um propósito. E ela mostrou, na questão ali de que honrar pai e mãe. Então, aqueles que honram, por quê, né? A questão o Senhor manda sol e chuva para justos e injustos. Então, os injustos, como ela falou, tem alguns que são injustos e que honram os seus pais. E às vezes, né, nem alguns que dizem que amam ao Senhor, adoram o Senhor, e muitas vezes, né, não honram totalmente os seus pais. E ali o Senhor permite alguma situação, quando acontece alguma situação com eles, né, e ali eles se revoltam e se afastam de Deus.
E ali, quando ela trouxe para Jó, ali ficou aquela situação ali, né? Que Jó passou aquele sofrimento todo, mas quando foi lá na frente, ele entendeu o propósito, que era porque ele era filho de Deus, e Deus, né, Deus precisava fazer algo com ele, Deus precisava que ele entendesse o que era que Deus queria com ele. Senhor Jesus, né? Então, hoje, cada um de nós, quando passamos por cada situação, eu costumo dizer, né? Nunca devemos perguntar ao Senhor por que estamos passando tal situação, mas sim para quê? Né? Senhor Jesus, para quê? Né? Senhor, qual é o seu propósito? Senhor, eu quero ver o seu propósito. Ó Senhor Jesus, né? Então, Deus seja louvado, irmãs, porque que a gente possa revisar essa mensagem, que é muito rica, né? Hoje a gente não vai poder se estender muito, mas vale a pena a gente revisar para poder compreender mais ainda desse propósito do Senhor e dar glórias a Deus. Amém, irmãs. Amém, viu, Su? Amém. Edilene. Amém, minhas irmãs. Muito rica, viu, sua palavra. Realmente, às vezes, a gente não entende o propósito de Deus, às vezes. A gente passa pelo propósito, mas a gente ainda vem a questionar, às vezes, com Deus, Senhor Jesus. E, na maioria das vezes, não entendemos porque o justo, ele não é tão próspero. Alguns não são tão prósperos. E os injustos, tem pessoas que são injustas e têm uma má conduta e prospera bastante. Mas isso tudo é Deus e Ele é que sabe, né? Deus sabe de cada um. E vamos ver também como esse injusto, ele conseguiu algo. O que está por trás para ele chegar ali. Tem muitas falcatruas, né? Mas, graças ao Senhor, que nós somos justos e nós vivemos com o pouco que o Senhor nos dá, né? Nós vivemos do nosso sustento e o Senhor, ele faz com que nós viva até sem trabalhar, mas com o suprimento da comportagem, o suprimento das ofertas dos irmãos. Os irmãos vivem assim e o Senhor supre, né? Mas, que ela falou, que o sol é para todos, a chuva é para todos. Quando o Senhor quer derramar a bênção, ele derrama sem medida, estando para o justo como para o injusto. Mas cada um com o propósito que Deus quer efetuar na vida de cada um. E nós passamos por aflições, mas o que nós precisamos ter é bom ânimo, e a maioria das vezes nós não temos bom ânimo. Nós não temos paciência em esperar no Senhor, porque o Senhor, ele só dá o cobertor segundo o frio, né? Ele dá o peso, aquilo que a gente possa carregar, mas a gente não tem paciência de esperar ali no Senhor, e às vezes se questiona porque isso, por causa daquilo, mas o Senhor está aí para nos aperfeiçoar a cada dia e que nós possamos passar pelo processo e entender o processo, que na maioria das vezes a gente não entende. Aleluia. Verdade. Amém. Nívia Maria Pacheco Borges. Seu microfone tem que abrir. Se não abrir, não sai som. Você tem que abrir aqui, ó, na câmera, ou na tela. Isso. Clica aí no microfone para ele ficar branco. Espera que eu vou te mandar aí, ó. Dê ok aí, ó. Embaixo aí não tem o microfone, a câmera? Você tem que abrir o microfone. Se você não abrir, não sai som no fone, não. Tem que abrir o microfone. E, ó, enquanto o Nivinha tenta abrir o microfone, para não ficar esse espaço, vá tentando, viu, Nivinha? Porque você é depois da... Aí eu vou chamar a irmã Roseli.
Enquanto Nivian tenta abrir o microfone. Amém. Boa noite, irmãs. Eu estava aqui pensando, na Nova Jerusalém só vai ter ouro e pedras preciosas. E a gente sabe muito bem o processo que passa o ouro e o diamante para se tornar tais preciosidades. A mesma coisa somos nós diante do Senhor. Ele precisa fazer morrer a nossa alma caída. Foi muito contaminada por Satanás. E tudo que existe nessa alma precisa morrer. Por isso que quem perder a sua vida, Axalá, tem que perder. E para perder não é uma coisa fácil, não é uma coisa muito difíceis. Só quem passa que sabe. São situações muito grandes para poder purificar essas pessoas. Ainda tem o lado bom da alma, que precisa morrer também. E o lado bom da alma é o mais difícil para a gente enxergar. Mas como a gente viu na reunião passada, não dá óleo se não espremer azeitona. E o que é o óleo? Né? A pessoa alimentar os que estão ao seu redor, a fina flor de farinha, para se tornar essa fina flor de farinha, qual o processo que ela passa? Para se tornar um pão para alimentar os que estão na sua casa, na igreja. São todas situações que o Senhor quer nos levar a bom termo. Não é para a gente ficar no sofrimento e tendo dó da gente, não. É a gente olhar para frente, olhar para o pódio e caminhar. Se o Senhor está agindo na minha pessoa, é porque ele me ama e ele me quer. Ele me quer reinando com ele. Para reinar, nós temos que nos despojar. E para despojar é doído, é sofrido, eu que o diga, e quem convive comigo, mas o saldo, a alegria é maravilhosa, irmãos, sem comparação. Porque o ímpio sofre e fica triste, a gente sofre e fica alegre. Naquela reunião passada, todos que falaram de sofrimento falaram sorrindo. Porque é assim a vida do crente, a gente sabe qual é o propósito de cada situação. Isso é maravilhoso. É olhar para frente, olhar para o pódio e seguir o Senhor. Amém. O próprio Senhor não passou situações boas, e ele nem tinha nada para perder. E nós? Que o Senhor nos conquiste cada vez mais. Amém. 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 Conseguiu, Nívia Maria? Consegui. Muito bem. Porque agora a tecla está assim, quando você toca, ela leva uma vida para poder. Senhor Jesus. É realmente o sofrimento na vida de cada cristão tem um propósito de Deus, né? Jó passou por tal sofrimento e não resmungou, não reclamou, não disse nada. Nós somos diferentes de Jó um pouco, né? Porque qualquer coisinha que toca na gente, Senhor, por que isso? Senhor, por que está acontecendo? E a gente não tem que murmurar, mas a carne não deixa. Não é a carne, não deixa, a gente murmura mesmo, não é? Mas não devemos murmurar, porque o sofrimento que o Senhor nos dá, às vezes, é para nos aperfeiçoar. As coisas que nós passamos, às vezes, né, na nossa vida, com nossa família, com nossos familiares, os nossos filhos, é um aperfeiçoamento de Deus, né? Mas, só que, é como a irmã falou agora, né, que o cristão, ele sofre, mas ele sofre resignado, ele não sofre desesperado. Não entra no desespero, como muitas pessoas
basta qualquer sofrimento, está deprimido e tal. Então, nós temos que procurar o Senhor, porque nós temos o nosso Deus. Então, o nosso Deus é para isso, para nos suprir em toda e qualquer situação. Seja situação boa, situação ruim, nós temos que estar ali alicerçado na palavra do Senhor, dizendo ao Senhor que está passando por aquilo, mas sabe que vai passar, porque o Senhor é um Deus que tudo pode. Nosso sofrimento é amenizado pelo Senhor. O Senhor é um Pai que, quando nós erramos, Ele tem que nos corrigir. A gente não se conforma, acha que tem que errar e não tem que fazer nada. Mas o Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar, tem que passar por aquele sofrimento para poder ser lapidado. Olha, a pedra bruta não passa por todo processo para depois virar uma esmeralda maravilhosa, um ouro maravilhoso. Então, nós temos que passar por tudo isso. Jesus é o nosso Senhor. Amém, Nívia Maria. Amém. Laís. Amém. Amém, meninas. Eu já cheguei na metade, né? Mas eu pude aproveitar muito, ouvir Deus falar muito comigo. E o compartilhar de vocês também foi muito produtivo e me fez pensar. Onde está a nossa confiança? Em que estamos confiando? O que estamos fazendo? Pensamos muito em bens materiais. Pensamos muito em usufruir coisas aqui na Terra. Mas já pensou se estamos preparados para usufruir o que Jesus foi preparar para nós? Uma morada, uma casa nova, com vestes novas, com vestes espirituais. Precisamos alimentar mais o nosso espiritual do que a nossa carne, porque quando nós colocamos primeiro os princípios do Senhor nas nossas vidas, vamos alcançar grandes coisas, vamos alcançar coisas maiores e voos que nós nem imaginávamos ser possível antes. E precisamos estar na direção de Deus. Eu ouvi muito dizer, seja forte e corajoso. É muito bom ser forte e corajoso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Não temas, porque Deus é contigo. E nem te assombres, porque Ele é o seu Deus, e Ele tem te tomado pela tua mão direita, e tem te guiado por caminhos qual você nunca pensou em passar. Deus, Ele está te colocando em caminhos que você nunca imaginou estar presente. Então, não se preocupe com as riquezas da terra, não se preocupe em juntar tesouros na terra, mas se preocupe em colocar cada dia mais pedra na sua coroa. Que Deus abençoe infinitamente cada um de vocês. Amém, Lai. Ela é muito fofa, né, gente? A vozinha dela. Ai, Senhor. Tânia. Amém. Eu realmente também já peguei no final, mas aí eu estava ouvindo o compartilhar das irmãs, e aí eu estava lembrando aqui de um hino, né, que fala: os sofrimentos ganhos são para mim. Em lugar Mas de quem quem quer me tomas, tu, Senhor, Ninguém... te dás a mim. Isso, mas quem quer esse sofrimento? Ninguém. Quando chega, a gente rejeita, a gente murmura, reclama, porque é do nosso natural, né? Da nossa alma. E engraçado que o Filho do Homem, ele não tinha nenhum de reclinar a cabeça. E hoje nós temos um teto, temos o alimento, né? Temos o que calçar, o que vestir, e ainda assim estamos olhando para a casa do vizinho. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele venha nos salvar. Eu estava aqui também lembrando, eu não organizei nada assim, mas eu fui lembrando pontos. A mensagem que o irmão Pedro Dong, acho que foi a última, acho que foi a última, ele compartilhou que muitas vezes deixamos de servi-lo pela necessidade, a falta do dinheiro, né? A gente fala, Senhor, manda o dinheiro, resolver o problema financeiro, resolver as coisas para a gente te servir. Mas aí, quando vem a bênção, quando vem o dinheiro, servir o Senhor já não é prioridade também. Então, assim, nós devemos, de fato, levar diante do Senhor as nossas situações, a nossa vida. Será que isso tudo que nós almejamos, estamos almejando, vai nos aproximar ou nos afastar do Senhor? Qual é o nosso foco? O nosso foco é reinar ou o nosso foco é ficar na grande tribulação? Porque salvos já somos.
mas qual o nosso foco? Então, assim, através aqui da compartilhar das irmãs, eu fui fazendo essa reflexão aqui. Amém, amada. Jesus é o Senhor. Amém. Cachoca. Bem, justo. Não vou compartilhar, não, que a internet está caindo toda hora. Amém. Seu áudio está fechado. Microfone, Simone, microfone. E eu aqui morrendo de falar, vocês estão me ouvindo? A irmã Luciane vai compartilhar? Luciane Diniz. Temos aqui também Jorge Nara. Você vai compartilhar? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, minha amada, Senhor Jesus. Não, eu só vou desfrutar, estou desfrutando, muito lindo compartilhar das irmãs. Senhor Jesus. Amém. Muito bem-vinda, viu, meu amor? Amém. Luciane, eu não sei se Luciane está me ouvindo. Algumas irmãs precisaram sair antes. Acho que não ficou ninguém, né? Só A as Luciane irmãs. é de Taguatinga, é Eu esposa sei. de Eu acho que ela não está me Vinícius. ouvindo. Acho que ela não está me ouvindo. Então, eu vou compartilhar. Amém, amadas. Ó, a irmã Roseli e a irmã Tânia, elas lembraram do hino, né? Que fala ali dos sofrimentos. Sem espremir-se azeitona, óleo não dará, né? E aí, Tânia falou do coro, né? Os sofrimentos ganham são para mim. Eu estava falando com Sueli, essa palavra hoje foi todinha para mim. Todinha. Aí eu vou ler para as irmãs aqui rapidamente o hino 215. Esse é um hino que mexe muito forte comigo, irmãs, porque a letra desse hino é muito profunda, muito profunda. Ele fala: muitos querem ir ao reino. Quem a cruz tomar, buscam prêmios, mas ao mundo quem quer renunciar, quem, sim, almejam sua bênção, mas sem se negar. Muitos querem sua glória, poucos seu sofrer. Governar com ele, almejam. Perdas, quem quer ter? Quem refúgio a tudo julga por o conhecer? Muitos há com ele à mesa. Quem a jejuar? Muitos visam ao seu trono. Quem peregrinar? Quem dos que com ele cantam pode vigiar? Muitos buscam sua honra. Seu opróbrio? Não. Se o Senhor lhe supre tudo, louva-no então. Mas se lhe pedir um pouco, há murmuração. Quem de fato o ama, aceita dele o que for. Até o seu sangue, sua vida, rende ao Senhor. Salvador, que assim me amaste, dá-me tal amor. Esse hino, ele fala assim de algo tremendo, porque assim, Deus não nos pede que nós venhamos a sofrer, ou sofrer perdas, ou passar necessidade. Não é a intenção de Deus. Deus não tem nenhuma vontade, nenhuma alegria em ver seus filhos mendigando pão, passando necessidade. Não tem nada a ver com isso. É tudo questão de amor. Por quê? Porque esse hino aqui é para crente. Não somos nós que almejam reinar com o Senhor, que almeja todas as coisas positivas por meio do Senhor. Só que o Senhor nesse hino revela a nossa natureza, o nosso coração. Nós somos essa pessoa. Nós queremos as coisas maravilhosas, que tudo aconteça na nossa vida, mas nós não conseguimos negar, não conseguimos abrir mão das coisas, tudo nós murmuramos, a ponto de comparar nossa vida de salvação, que nós somos salvos, o nosso destino foi mudado. Íamos para o lago de fogo, hoje a nossa direção é o reino. Cabe a nós ser vencedor ou não, mas o lago de fogo não é mais o nosso lugar, não é mais o nosso destino. Mas a gente compara a nossa vida com o de um incrédulo, que ainda está direcionado para o lago de fogo, se não recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador. A gente compara,
compara as coisas terrenas. Ah, porque ele prospera e eu não. Ah, porque ele tem isso e eu não. Coisas terrenas. Coisas que vão ficar, que vai ser entesourados como um pergaminho e jogado no fogo. Ó Senhor Jesus. E o final desse hino fala, Salvador, que assim me amaste, dá-me tal amor. Por quê, Salvador, que assim me amaste? Porque Deus, ele deu o que ele tinha de mais valioso, o seu único filho, por pessoas que eram inimigas dele. O amor de Deus foi de tal maneira que ele abriu mão de tudo. E quando Jesus viveu aqui na terra como homem, sofrendo, vivendo, tendo os mesmos anseios e as mesmas necessidades que eu e você tem, ele conseguiu viver de uma maneira digna do Pai. Por quê? Porque ele era louco pelo Pai. E o Pai louco pelo Filho. Salvador, que assim me amaste, dá-me tal amor, eu preciso ser louco pelo meu Pai. Eu preciso ser louco pelo meu Senhor. Por tudo que ele fez para que o meu destino fosse mudado. Eu não posso comparar. Querer... Ai, por que o justo... Por que o ímpio prospera e eu não? Gente, alguém falou, acho que foi Consuelo, não me lembro. Temos o que comer e o que vestir. Temos o que comer e o que vestir. Ainda que tenhamos dívidas, se a gente parar para pensar, as dívidas foi culpa nossa, não tem nada a ver com Deus. Administramos de uma maneira mal, infelizmente ainda não aprendemos a administrar e acabamos nos atropelando. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se for da vontade de Deus fazer com que eu tenha uma condição melhor, que seja para louvor dele, mas Deus me conhece, eu não me conheço. Às vezes eu digo, Senhor, me dê tal coisa que eu quero ofertar para tal coisa. A coisa vem para mim, amor, eu esqueço completamente que eu prometi de ofertar. Começo a fazer planos com uma coisa que eu pedi para ofertar. Então, nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. Uma irmã, uma certa vez, ela falou para mim assim, ela não é da vida da igreja, tá? Ela falou assim para mim, eu não acredito que Deus nos colocou nessa terra para sermos humilhadas. Deus nos colocou nessa terra para mostrar que Ele é Deus. Nós precisamos viver com prosperidade, sim. Nós precisamos ter prosperidade, sim. Precisamos anelar prosperidade, sim. E eu fiquei ali pensando, de fato, o Senhor nos colocou nessa terra não foi para ser humilhado, mas a intenção de Deus não é nos exaltar acima das pessoas. Porque quando a gente fala nesse tom, parece que para a gente ser exaltado, alguém tem que ser humilhado. Porque não dá para a gente ser exaltado se alguém não for humilhado. Então, a intenção de Deus não é exaltar o homem, entre aspas. Como é que eu sou exaltada? Quando Deus é exaltado. Quando Deus é exaltado, eu sou exaltada. Não tem glória para mim, não tem glória para a gente. E não tem sofrimento também, o segredo é esse. Por que nós sofremos? Por que nós murmuramos? Porque nós queremos coisas dessa terra. Laís falou algo precioso, vamos buscar as coisas espirituais. Poxa, tudo o Senhor está nos dando. O Senhor está nos dando. Tem mês que é a misericórdia. Tem meses que é só Jesus. Mas tem meses que é maravilhoso. Então, é vale e montanha, porque o Senhor está trabalhando em nós e na nossa natureza. Mas, no dia em que, por espelho, quando olharmos e vermos o Senhor, não vamos precisar passar por mais nada disso, porque o Senhor já cresceu em nós. Então, isso é salvação. Ó Senhor Jesus. Gelvana levantou a mão, que acho que ela quer falar mais alguma coisinha, Gel? Sim, eu ia falar, mas eu acho que você até confirmou um pouco, né? Sobre a questão do que o Senhor abriu mão quando o inimigo de Deus ali, como ele seduziu ele como homem, né? E a gente é seduzido o tempo todo. Então, como o Senhor veio na humanidade, ele também foi seduzido, ele também passou por essa prova, mas ele renunciou a tudo para cumprir o propósito dele. Então, eu fico assim, quando a gente vê esse salmo, né? Quando a gente vê que o Senhor, né, está nos dando entendimento, ele quer nos lembrar disso, né? Porque é necessário que, diante de tantas propostas, a gente possa renunciar e continuar, né, cumprindo o propósito da vida da igreja, né? Porque se a gente se apegar às coisas, a gente não vai ter coração para poder a gente cumprir o propósito de Deus, né? Realmente, quando o homem põe o coração nas riquezas, ele perde a visão.
Então, é onde que o Senhor, ele permite que a gente, às vezes, passe por essas situações para realmente não ficar presa nelas, né? Então, era só isso que eu queria falar. Obrigada, Simone. Amém, Gel. Eu vou pedir para a irmã Jussara, né, fazer uma oração por essa reunião. Amém, Senhor Jesus. Queremos te agradecer por mais essa reunião, essa palavra, Senhor, que nós venhamos a entender o propósito do Senhor, apesar de muitas vezes estarmos sofrendo e criticando, mas sabemos que o Senhor tem um propósito, crescermos nele e irmos avante. Obrigado, Senhor, abrindo nossos corações, nossa mente para entender mais a tua palavra e de teu amor por nós. Tudo isso nós, desde agora, te agradecemos e continue a derramar da tua graça a todas as irmãs. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Que riqueza, viu, Su? Essa palavra de hoje foi fantástica. Eu vou encerrar aqui a gravação.